Salve, rapaziada! Oitavo episódio do podcast está no ar. E agora com bola rolando. O Corinthians estreou na última terça-feira e, infelizmente, decepcionou os pouco mais de 24 mil torcedores que compareceram na Neoquímica Arena para apoiar o Coringão. E o Corinthians recebeu a Ferroviária de Araraquara em casa na estreia do Paulistão 2022. Tudo indicava uma vitória, festa da torcida corintiana na estreia do Corinthians na temporada 2022. Porém, o início de partida foi deprimente. O Corinthians não encontrava espaços e acreditem se quiser. O Corinthians preferiu esperar a Ferroviária tentar atacar para surpreender em contra-ataques. Jogando em casa, com um elenco totalmente superior, o Corinthians esperou a Ferroviária. Isso mesmo, no início de partida, o Corinthians estava no campo defensivo esperando a Ferroviária atacar. Mas a equipe da Ferroviária demonstrou pouco talento e no meio da primeira etapa, o Corinthians começou a dominar as ações. O Corinthians começou a dominar a partida após os 20 minutos, 25 minutos da primeira etapa. O que o Corinthians não esperava na partida de ontem era uma noite inspirada do goleiro Saulo. O experiente goleiro da Ferroviária de 36 anos, ex-goleiro do Santos, fechou o gol e fez durante a partida ao menos 3 defesas que eram chances claras de gols. Na segunda etapa, o Corinthians seguiu pressionando, seguiu melhor na segunda etapa. Paulinho entrou no decorrer da segunda etapa, reestreou após 9 anos, o ídolo corintiano estava de volta. E ele entrou bem na partida, principalmente no campo de ataque, o que é sua característica. Se apresentando, sendo um elemento surpresa dentro da área, chegando com perigo e dando muito trabalho para as defesas. Em uma oportunidade ele finalizou cara a cara com o goleiro Saulo, mas é aquilo, fora de ritmo, muito tempo sem jogar, ele acabou chutando em cima do Saulo e o Saulo fez uma boa defesa. Logo em seguida, uma cabeçada de Paulinho que ele quase conseguiu abrir o placar. O zagueiro da Ferroviária, bem posicionado, acabou salvando a bola que teria um destino certo, o fundo das redes. Mesmo com a pressão e o maior volume de jogo, o Corinthians não teve a competência de abrir o placar. Um resultado decepcionante na estreia do Paulistão. Para a Ferroviária, um ótimo resultado, afinal, a equipe de Elano entrou em campo para isso. Se trancou no campo defensivo e não deixou o Corinthians jogar, pelo menos tentou, né? O Corinthians conseguiu em algumas oportunidades finalizar, levar perigo, mas a meta da Ferroviária era essa, segurar o empate fora de casa. Para eles, esse empate saiu com sabor de vitória. Já para o Corinthians, o empate foi com sabor de derrota. Primeira apresentação em casa na temporada de 2022 e o Corinthians decepciona sua torcida que compareceu numa noite de terça-feira, encheu a Neoquímica Arena e foi mal. O Corinthians não foi bem, apesar das boas defesas do goleiro Saulo, que foi o melhor da partida. O Corinthians ele tem muita capacidade técnica, pelo menos no papel nos apresenta isso. Então o Corinthians tem que entrar em campo principalmente contra essas equipes do interior e resolver a partida. E não foi o que aconteceu. Já preocupa esse início de temporada e a cabeça do Silvinho já deve estar esquentando, porque a torcida já pressiona no início da temporada. Assim como terminou a temporada 2021, se inicia a temporada 2022. Com muita pressão para Silvinho, muitos torcedores pedindo a saída do treinador corintiano. Mas no momento, com a diretoria, Silvinho tem moral. Então, ele vai ficar no Corinthians, pelo menos nessa disputa do estadual. A não ser que ocorra uma tragédia durante a competição, Silvinho não será mais treinador do Corinthians. Mas enquanto isso, Silvinho continuará comandando a equipe. Na minha opinião, o Corinthians ele acaba se sobressaindo em algumas jogadas graças à técnica de alguns jogadores, como Renato Augusto, Juliano, Paulinho, que estreou ontem, o próprio Roger Guedes, o William, que fez uma boa partida ontem. Só que não tem treinamento,
analisando o jogo, não sei o que vocês pensam, na minha opinião, é uma equipe que não treina uma jogada ensaiada, é uma equipe que não tem uma jogada para surpreender o adversário. É um time muito previsível dentro de campo. Isso preocupa demais. Então o Corinthians nessa estreia acabou empatando com a Ferroviária. A Ferroviária mostrou que é uma equipe muito fraca e o Corinthians não conseguiu passar pela defesa da Ferroviária e marcar sequer um gol na estreia do Paulistão. Obviamente muita gente vai falar, início de temporada, os jogadores estão fora de ritmo, mas eles tiveram praticamente 20 dias para treinar, aprimorar, né, o que estava faltando na temporada 2021, e a temporada 2022 iniciou, repito, assim como terminou a de 2021. Um time muito previsível, um time que não surpreende os adversários, e se continuar desta forma, a temporada corintiana será de muita dor de cabeça para a torcida. Agora, o Corinthians precisa chacoalhar a poeira e caprichar mais nas finalizações. No duelo válido pela segunda rodada do Paulistão, o Corinthians vai encarar o Santo André no próximo domingo, às 6h30 da noite, no Bruno José Daniel. Primeira partida do Corinthians fora de casa. Assim como o Corinthians, o Santo André, adversário dessa segunda rodada, vem de um empate por 0-0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Empatou na última terça-feira. E as duas equipes entram em campo para buscar a primeira vitória na competição. O Corinthians no segundo semestre de 2021 foi muito mal jogando fora de casa. Será que esse triste retrospecto se manterá na temporada 2022? Saberemos isso no próximo domingo. E na sexta-feira, mais um podcast no ar, trazendo tudo sobre o Santo André, adversário do Corinthians no próximo domingo. Segunda rodada do Corinthians e a vitória se tornou uma obrigação. Afinal, os 3 pontos obrigatórios seriam dentro de casa na noite de terça-feira. E o Corinthians desperdiçou a oportunidade e perdeu 2 pontos dentro de casa. Então agora o Corinthians precisará recuperar esses 3 pontos no Bruno José Daniel em Santo André no próximo domingo. Um abraço a todos e até o próximo episódio.